Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Meus queridos, muito bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje iniciar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar hoje o Salmo de número 56. Então você que está com a sua Bíblia aí, por favor, abra no Salmo de número 56 e mantenha a sua Bíblia aberta. Toda a exposição é feita em cima do texto bíblico. E para você que está nos acompanhando pelo YouTube, eu gostaria de pedir que você ativasse o sininho das notificações para receber uma notificação toda vez que uma nova aula for editada, for colocada no YouTube. Também clicasse ali dando o seu like, aquela mãozinha, isso fortalece o canal, de modo que outras pessoas também podem acessar quando fazem uma busca e pudesse também, por favor, transmitir essa mensagem, esse estudo para outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas. Nós não temos nenhum outro objetivo senão trazer um maior conhecimento da palavra de Deus, honrar o nome do Senhor e abençoar a sua vida. Amém? Então eu vou ler o Salmo de número 56 e você acompanha aí na sua Bíblia, por favor. É um salmo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como que aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, e recolhesse as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, e render-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós queremos agradecer-te pela oportunidade de ministrar mais essa aula para os nossos queridos e pedimos que o Senhor abençoe o nosso falar, abençoe o ouvir também, Senhor, daqueles que estão lá do outro lado. E que tudo seja feito para a honra e para a glória do nome de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Meus amados, Davi escreveu esse salmo numa situação de total e absoluta opressão. Ao fugir do rei Saul, ele acabou caindo nas mãos de um outro rei, chamado rei Aquis, o qual era apenas um elemento visível da luta que se travava. Porque, na verdade, a luta real era promovida pelo inimigo de nossas almas, pelo diabo. Era ele quem estava agindo por trás de todo esse clima de perseguição a Davi. Porque tudo tinha um único propósito, que era destruir aquele que era portador da semente messiânica. Nós devemos nos lembrar que o Senhor Jesus descende da raiz de Davi. Por isso,
havia tão cruel perseguição ao rei Davi? O contexto histórico disso que vamos narrar aqui hoje, ele está lá no primeiro livro do profeta Samuel. Você pode encontrar no capítulo de número 21, a partir do verso de número 10. Não temos tempo para fazer toda essa leitura, porque ela é muito grande. Mas lá conta toda a história, né? Nós sabemos que Saul, o rei que antecedeu a Davi, ele começou muito bem, mas ele terminou mal. Saul se desviou dos caminhos do Senhor e passou a perseguir Davi, na medida em que ele reconheceu em que Davi era ungido do Senhor. Então se estabelece ali um clima de absoluta perseguição a Davi. E Davi foge e vai se esconder num reino vizinho, no reino onde Aquis era o governante. Então lá, dentro desse contexto de perseguição, de agonia, desse contexto opressor, foi que Davi escreveu esse salmo. E no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo menção dessa luta espiritual, lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, quando ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes, não é? Contra as ciladas do diabo. Era o que acontecia aqui na vida de Davi, era uma cilada de Satanás, procurando derrotar aquele que era o portador da semente da qual viria o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao analisarmos as características desse salmo, nós vemos que o que acontecia ali não era algo meramente humano. Nós observamos que há uma luta desigual entre nós e o inimigo de nossas almas. Se não, observem, por favor. O inimigo contra o qual nós lutamos é um inimigo invisível. Isso já dá a ele uma grande vantagem, né? Imagine você tendo que lutar contra um inimigo que você não vê. Certamente alguém já deve ter visto isso nesses filmes de ficção, né? Então aquele que tem o suposto poder da invisibilidade tem logo uma grande vantagem. Mas mais do que isso, Satanás acumula ao longo de milênios conhecimentos sobre a raça humana, sobre os trejeitos humanos, sobre a conduta humana, sobre como nós respondemos ao aperto, à dificuldade, à opressão, à perseguição. Ele vai acumulando esse conhecimento. Outra coisa é que ele tem possibilidade de acesso à minha e à sua vida. E ainda mais, ele conhece as nossas fraquezas pessoais. Então nós diríamos que essa é uma luta absolutamente desigual, não é? E ao estudarmos o Salmo 56, nós encontramos ferramentas de Deus na palavra para saber como tratar esse ambiente de perseguição quando ele se estabelece em nossa vida. Lembremos que esse era o quadro de Davi. Essa era a pintura, esse era o cenário, perseguição. Então, logo no comecinho, ele diz assim, e por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. Procura ferir-me. Irmãos, ferir a alma é uma das especialidades de Satanás. Então, nós encontramos o tempo todo pessoas com a alma ferida. Muitas vezes essa ferida vem numa relação conjugal, não é? Às vezes há uma desavença, até mesmo uma traição entre o casal. Então ali é uma quebra de confiança e há uma ferida na alma. E Satanás é terrível, porque ele faz de tudo para que essa ferida jamais cicatrize. E parece que quando ela está querendo criar uma casca, não é? Quando ela está querendo cicatrizar, ele arruma alguma coisa para arranhar essa ferida, para que logo aquela situação de caos se reestabeleça. Então, na relação conjugal,
muitas vezes são criadas feridas na alma dele ou dela. Também na igreja, é aquela decepção com o líder, com o pastor, com o líder de ministério, e a pessoa então fica machucada e ela abandona a fé, ela deixa de ler a Bíblia, ela tem até uma certa aversão pelas coisas de Deus, e aquela ferida fica aberta na vida familiar. Eu já vi isso, a predileção de um pai por um determinado filho. Então tem o queridinho do papai ou o queridinho da mamãe, e de forma que o outro fica ferido. Aquela ferida na alma vai por uma vida inteira, não é? E assim vai, de situações terríveis, aonde o inimigo procura ferir-me. É isso que Davi grita aqui: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o inimigo procura ferir-me. E entenda, aqui não é só o inimigo visível, aqui é o inimigo que está por trás do inimigo visível. E a palavra de Deus nos dá ferramentas para saber como lidar com essas situações e sairmos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Então atente para essa lição, atente para essa palavra, porque ela é importante para a minha e para a sua vida. Ferir a alma é uma das especialidades de Satanás. Mais do que isso, ele diz também que ele me oprime pelejando todo dia. Acompanhe comigo. No verso número 1, na parte B, na parte final, ele diz assim: ele procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Eu não sei se você percebeu, mas há uma diferença sutil. Ele não diz todo dia, ele diz todo o dia. É diferente. É uma expressão para a qual nós precisamos atentar. Então, esse todo o dia é aquele dia que você já deve ter experimentado, como eu já experimentei, em que parece que tudo que tem de dar errado, dá errado naquele dia. Esse é todo o dia. Não é todo dia. Não é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda de novo. Não. É um dia em específico, quando Satanás procura nos oprimir todo o dia. É aquele dia onde parece que todas as oportunidades de cometimento de pecado nos são oferecidas. Você já passou por isso? É aquele dia onde parece que há uma verdadeira sufocação espiritual. Você não consegue orar. Você vai pegar a Bíblia e ler 2 ou 3 versículos e não consegue ler mais. Ou será que isso só aconteceu comigo? Não, isso acontece com todos nós. É o inimigo procurando oprimir, procurando pelejar todo o dia. E talvez você diga: mas irmão, por que não é todo dia? Você diz que é todo o dia. Meus amados, na palavra de Deus nós precisamos extrair a essência, aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar aqui e agora. E eu vou dizer para você, é porque isso é uma questão de estratégia. Por que ele não peleja? Por que ele não nos oprime todos os dias? Como eu disse, segunda, terça, quarta, quinta e por aí afora. Porque se ele fizer isso, ele vai criar em mim e em você uma atitude de combate. Nós vamos começar a pedir oração na igreja. Nós vamos começar a fazer jejum. Nós vamos começar a ler a palavra de Deus. Nós vamos pedir um conselho do nosso pastor e ele vai nos ajudar em oração. E ele não quer isso. O que ele quer? Ele quer vir num dia em específico, naquele dia em que nós estamos relaxados, naquele dia em que nós estamos à vontade, não quando nós estamos alertas. Então não é todo dia, porque se ele vier todo dia, ele vai criar em nós uma atitude de combate, de enfrentamento. E isso ele não quer. Ele quer nos pegar de forma desprevenida, de forma que não estamos esperando. Então é todo o dia, é naquele dia em específico. E o salmista diz aqui: Senhor,
tem misericórdia de mim. Porque Ele está fazendo isso comigo. Ele espera lá um determinado dia, e aí tudo que tem de vida e ruim vem naquele mesmo dia. Diante disso, o que nós faremos? Nós devemos fazer como o salmista fez. O salmista vai para os pés do Senhor. Senhor, brada ele, tem misericórdia de mim. E quer saber, meu amado, quando nós fazemos isso, o Senhor nos socorre, porque Ele não tem os seus ouvidos impedidos para nos ouvir. E Ele não tem o seu braço encolhido para nos atender. E Ele logo estica a sua mão, o seu braço, e nos levanta, nos conforta, nos consola. Então, quando o inimigo nos oprime todo o dia, o que devemos fazer? Clamar, como fez o salmista. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Mas as táticas do inimigo não se resumem simplesmente a perseguir ou ferir, como eu disse, e oprimir, pelejando todo o dia. Ele procura espreitar também a vida. Veja que ele diz assim, olha, os que me espreitam continuadamente querem ferir-me. Ora, espreitar é ficar de olho, não é? É ficar esperando. E eu sempre faço uma relação com isso, com os meus tempos de menino, quando a gente ia caçar algum bichinho. Naquela época, hoje eu não faço mais isso e me arrependo, mas nós caçávamos passarinho. Não maltratávamos, a gente até criava, cuidava bem, mas não deveria prender o bichinho. Então a gente fazia o quê? Nós esperávamos que ele ficasse relaxado. Às vezes usávamos um termo que é cevar aquele lugar. Jogava lá uma comidinha, jogava lá uma quirera de milho, jogava alguma coisa assim, para que ele fosse se acostumando com aquele ambiente, que ele fosse relaxando, para que com os dias ele achasse que aquilo já não era mais uma ameaça. E o inimigo diz aqui, Senhor, o salmista diz, o inimigo está fazendo comigo exatamente isso, ele está me espreitando. Então, meus amados, nesse caso, o inimigo espera até que fiquemos relaxados, até que acostumemos até com a sua presença, rondando ali a nossa vida, para então investir de um modo certeiro, direto, objetivo. O inimigo me espreita. Vejam, após um período de grandes lutas, de grandes tribulações, normalmente nós ficamos espiritualmente ariscos, espertos. Nós oramos mais, nós nos apresentamos à igreja sempre que podemos, nós participamos, nós, enfim, nos envolvemos com todo aquele clima, todo o ambiente espiritual, procuramos estar pertinho de Deus. Mas, quando tudo vai bem, nós tendemos a relaxar. E esse é um erro. O salmista grita aqui, Senhor, tem misericórdia, porque o inimigo está espreitando a minha vida. Ele está procurando o momento certo para investir e me dar cabo da vida. Esse é o termo que ele usa. Então é tempo de nós dizermos, tem misericórdia de mim, Senhor. Vamos atentar, não vamos viver uma vida espiritual relaxadamente, mas vamos atentar e dizer, tem misericórdia, porque Ele me espreita. Mais ainda, ele fala aqui que o inimigo o combate de uma forma atrevida. No texto que nós lemos aqui, ele fala que ele torce as suas palavras, ajunta e se esconde contra ele, não é? E fala que ele o atinge, ele avança sobre a sua vida de uma forma com atrevimento. E olha, meus amados, Satanás é audacioso e muitas vezes ele procura estabelecer um combate atrevido conosco, né? E vindo a nos atacar mesmo em momentos santos, momentos sagrados da nossa vida. Olha, se ele foi atrevido o suficiente
para querer combater contra Jó, que era um homem reto diante do Senhor, e a Bíblia é quem dá testemunho disso, o que ele não faria comigo e com você? Ele foi atrevido o suficiente para sugerir ao Senhor Jesus que pulasse do pináculo do templo, ou então que depois de estar 40 dias ali sem comer, que transformasse pedra em pão. Ora, se ele teve esse atrevimento de propor essas coisas para Jesus, ele não vai fazer coisas atrevidas contra eu e contra você? E o salmista diz que ele faz isso de forma atrevida. Está no verso 2. São muitos os que atrevidamente me combatem. Sabe, irmãos, horas solenes, momentos santos da nossa vida, e ele atrevidamente quer nos combater, quer nos destruir. O que é que nós vamos fazer? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Esse foi o brado de Davi. Ele começa o salmo dizendo isso. Tem misericórdia de mim. E lembre-se, não era só o rei Aquis, não era só Saul. Havia toda uma força espiritual do mal agindo por trás. Tanto que Saul, em muitas situações, foi pego possesso de um espírito maligno. Nós precisamos entender que muitas pessoas são utilizadas pelo maligno para nos atingir. Quais são as ferramentas? A palavra de Deus nos dá aqui hoje. Primeiro, nós estamos identificando o modus operandi de ação do inimigo. Depois nós vamos dizer como devemos fazer. Mas ele disse aqui que, além de atrevido, além de estabelecer um combate atrevido, ele também torce as suas palavras. Ele diz que no verso de número 5, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim: todo dia torcem as minhas palavras. Sabe, meus amados, alterar o pressuposto correto da comunicação é uma das especialidades do diabo. Torcer palavras. De onde vem a maioria das falsas religiões? De onde vêm as heresias, senão do torcer a própria palavra de Deus? Agora pense uma coisa comigo. Se ele é ousado, se ele é atrevido o suficiente para torcer até a palavra de Deus, ele não vai torcer a minha e a sua palavra? Pense nisso. Então, muitas vezes, num relacionamento marido e mulher, ele torce as palavras. Uma das partes fala uma coisa, a outra entende outra. No ambiente de trabalho, às vezes vamos dar uma opinião e a pessoa leva aquilo a mal, toma aquilo como uma crítica e não fala mais com você. Torce a palavra. Outras vezes, até mesmo no ambiente da igreja, você faz um elogio a uma pessoa e aquela pessoa logo entende aquilo não como um elogio, mas como algo bem pior, como uma adulação, como se ela fosse melhor, como se ela fosse superior. Veja aí o inimigo torcendo as palavras, alterando o pressuposto correto da comunicação. É mais ou menos como naquela brincadeira que nós tínhamos quando criança, que se chamava telefone sem fio. Talvez você vá se lembrar, se você é mais rodadinho assim como eu, Nós fazíamos uma fila, então você falava uma pequena frase aqui para o primeiro da fila, só para ele. E ele falava para o segundo, e o segundo para o terceiro, e assim por diante. Quando chegava lá no último, aquele último tinha que declarar qual era aquela frase. E não raramente o que ele declarava era algo totalmente diferente daquilo que foi falado para o primeiro da fila. Só estou fazendo aqui uma analogia simples, mas é assim que acontece. Porque o inimigo torce as nossas palavras. Então nós temos que nos aproximar de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me guarda,
Porque o inimigo torce as minhas palavras. Ele procura ferir-me, ele peleja contra mim todo o dia, né? Ele me combate de uma forma atrevida e ele torce a minha palavra. Mais ainda, ele diz que ajuntam-se, verso 6, escondem-se e espionam os meus passos. Espionar os passos. Imagine você, alguém espionando os seus passos continuadamente. Ao longo de toda a nossa vida, o inimigo acumula conhecimentos sobre a minha e sobre a sua conduta. Ele sabe como nós somos. Ele sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe tudo, porque ele tem acesso, ele vê. E ele faz duas coisas quando ele se depara com um erro, com uma queda na vida de qualquer pessoa. Primeiramente, ele sabe, ele tem conhecimento, mas ele não revela. E às vezes até ajuda aquele que pecou, aquele que errou, a esconder o seu próprio erro, a varrer para baixo do tapete, a encobrir. E a outra atitude é tornar aquele erro, aquele pecado, um escândalo. No primeiro caso, ele procura fazer com que nos tornemos hipócritas e acreditemos que poderá ser que com o passar do tempo, aquele pecado, aquele desvio de conduta vá sendo amenizado e Deus esqueça, né? E a gente passe ileso e a nossa consciência vá sendo cauterizada e a nossa salvação não seja comprometida. Essa é a postura do hipócrita. E Satanás ajuda muitas vezes a que nos tornemos hipócritas, crendo que a justiça divina não será exercida. Espiona os passos e ajuda a esconder a sujeira. No outro caso, no segundo caso, ele procura expor de uma maneira escarnecedora, expor de uma maneira que aquele que errou, aquele que pecou, seja colocado diante da vergonha pública, diante do desprezo da igreja, diante do afastamento da família e da sociedade também. Então, o inimigo espiona os meus passos, disse o salmista. E o que eu vou fazer? Ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque ele espiona os meus passos. Vocês entenderam os cuidados que temos que tomar e como o inimigo age, procurando oprimir, pelejar todo o dia, combater de uma forma atrevida, torcer as palavras e espionar os passos. Vocês compreenderam? Nós precisamos bradar, como Davi fez também: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque certamente o Senhor virá em nosso socorro. Certa vez eu vi uma história de um líder que cometeu um erro, um pecado, um desvio de conduta, e ele foi afastado ali da sua igreja. E passaram-se muitos anos, 3 anos para ser mais preciso, até que ele fosse reintegrado ao ministério pastoral. Então, o líder daquela denominação o convidou e falou: irmão, já passou esse seu tempo de prova, esse seu tempo de ser restabelecido, e agora nós gostaríamos que você voltasse ao exercício do ministério. E ele disse: eu não posso, eu não consigo, porque toda vez que eu me lembro disso, eu fico apavorado
daquilo que eu fiz. E eu sei que quando eu falar ali na igreja, ou quando eu for testemunhar para alguém, ou for falar a palavra de Deus, para quem quer que seja, logo vão se lembrar daquilo, e tudo vai cair em descrédito. Então aquele pastor, chefe, aquele pastor líder do ministério, foi para sua casa e ficou pensando, como é que eu vou tratar com esse homem? Porque a família já o perdoou, a igreja já o perdoou, a sociedade o perdoou, ele deu provas do arrependimento, Deus o perdoou, mas na sua mente, ele ainda tem essa acusação contra si. Então disse esse pastor que naquela noite ele orou e foi dormir, e Deus lhe deu um sonho. Diz que nesse sonho ele chega nos céus, e ele chegando ali, há um espaço muito grande, e ele vê prateleiras com livros grandes armazenados, e ele pergunta ao anjo, o que são esses livros? E o anjo diz, esse é o livro da vida de cada homem, mulher, é o ser antropológico aqui, tudo está registrado. Então passou na cabeça dele de pedir o livro da vida daquele pastor. E o anjo prontamente foi lá e pegou e trouxe. E ele começou a folhear o livro e viu todos os registros da vida daquele pastor, tudo na vida dele, quando ele foi dedicado, quando ele se casou, o nascimento dos filhos, e também todas as coisas que ele celebrou na igreja. E quando chegou naquela data, naquela página onde deveria estar registrado aquele seu pecado, ele encontrou páginas em branco. E ele perguntou ao anjo, mas você não me disse que estava tudo registrado aqui? E o anjo lhe disse, olha, está tudo registrado, exceto aquilo que foi lavado no sangue do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada, nós devemos clamar, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque tudo aquilo que foi lavado no sangue do Senhor Jesus foi apagado diante da memória de Deus. Você tem esse recurso, e eu tenho esse recurso, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu gostaria ainda de ver com você quais são as atitudes para vencer. Porque nós vimos que Davi passou por essa situação de o inimigo procurar feri-lo, pelejar contra ele de forma atrevida, né? Estabelecer um dia em específico para poder dar cabo da sua vida, torcer as suas palavras, espionar os seus passos. E agora o que ele faz? Ele constata, e você pode olhar lá no verso de número 8, a bondade, a misericórdia, o socorro que Deus provê para cada um dos seus servos. Ele diz assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições. O que significa contaste os meus passos? Significa o seguinte, Deus não está alienado da minha e da sua situação. O Senhor está ciente do nosso sofrimento. Ele não quer nos dar uma vitória pronta. Vou repetir. Ele não quer dar a mim e a você uma vitória pronta, um pacote pronto. Ele quer que você vença em nome do Senhor Jesus. Lance mão desse recurso, porque você é um vitorioso, você é uma vitoriosa em Jesus. Contaste os meus passos. Deus conta os nossos passos. Ele não está alienado, ele não está lá dormindo, ele não está distante, ele é um Deus próximo. Por isso Davi diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque ele sabia que logo o Senhor o atenderia. Segundo lugar, ainda no verso 8, ele diz que o Senhor conta os passos e recolhe as lágrimas no teu odre. O que significa isso? O odre era um recipiente com um pequeno vasinho
feito de um material semelhante, não é igual ao gesso que nós temos. E esse vasinho, esse odre, ele era usado para guardar líquido precioso. Por isso que Davi usa aqui essa expressão. As nossas lágrimas são tidas diante de Deus como um líquido precioso. A perseguição produz em nós uma preciosidade. Por isso que Tiago escreve lá na sua carta, logo no capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou passardes por várias tribulações, por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança tem uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Você está compreendendo? A perseguição produz preciosidade. Por isso que ele usa essa ilustração de que Deus guarda as nossas lágrimas num odre, num vasinho, onde se guardam os perfumes, as essências mais preciosas. Então, Deus conta os nossos passos, está no verso 8. Ele não está alienado. Ele recolhe as nossas lágrimas como algo precioso. E nós precisamos confiar tão somente nele. Verso 3 e verso 4, ele diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra exalto, nesse Deus ponho a minha confiança. Lá no Salmo 86, ele diz assim: dispõe-me, Senhor, a temer somente o teu nome. E o Senhor Jesus, quando está comissionando os seus discípulos, lá na mensagem de Lucas, do doutor Lucas, né? No capítulo 10, ele diz assim: eis aí que eu vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, de modo que nada, absolutamente nada, vos pode fazer mal. Amados, o Senhor conta os nossos passos, recolhe as nossas lágrimas como algo precioso. O Senhor também é sempre presente, e nele é quem devemos confiar, a ele é quem devemos buscar, como o salmista diz: temer somente ao teu nome. No Salmo 91 ele repete, e ele diz, aí ao Senhor diz, né, num diálogo: e ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele e livrá-lo-ei. Bendito seja esse nome para todo sempre. Esse Deus maravilhoso que conta os nossos passos, quer dizer, não está alienado das nossas perseguições, dos sofrimentos, das tribulações. Esse Deus que recolhe as nossas lágrimas e as considera como algo precioso. Esse Deus, quando invocamos, ele responde e ele nos livra para que nós o glorifiquemos. Invocar o nome do Senhor. Verso 9, ele diz assim: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. E João escreve lá na sua primeira carta, ele diz assim: essa é a confiança que nós temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quando lhe pedimos, e estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. João 5, versos 14 e verso 15. Invocar o nome do Senhor. Quais são as atitudes para vencer, então, diante do clima, do ambiente, do contexto de perseguição, onde o inimigo procura ferir, onde o inimigo procura pelejar de uma forma atrevida, onde o inimigo espreita, onde o inimigo conta os passos,
onde o inimigo vem num dia específico para procurar dar cabo da nossa vida. Quais são as atitudes corretas? Entender que o Senhor é sempre presente, Ele conta os nossos passos. Saber que as nossas orações, as nossas lágrimas são consideradas diante de Deus como algo precioso. Confiar somente no Senhor, invocar o nome do Senhor e, finalmente, adotar uma postura de obediência feliz. Ele diz assim no verso 12: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, e render-te-ei a ações de graça. Meus amados, nós não vamos obedecer por medo do inferno. Ou nós não vamos obedecer a Deus para conquistar coisas aqui na terra. Mas nós vamos obedecer a Deus por amor à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida pela nossa salvação, que derramou o seu sangue precioso para que hoje nós tivéssemos autoridade de poder falar da sua palavra, abençoar vidas, levar a mensagem da salvação aos outros que estão sofrendo perseguições. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, no Senhor morremos. Então, ora pois, diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Romanos, quer pois vivamos, quer pois morramos, vivemos para o Senhor, ou somos do Senhor. Amém? Então eu gostaria de rememorar para você que quando esse clima, esse ambiente de perseguição, esse ambiente de sufocação, esse ambiente onde o inimigo peleja, combate de modo atrevido, espreita, torce as palavras, conforme disse Davi, conta os passos. Quando ele se estabelece, nós temos recursos. Nós temos o recurso de apelar para o poder de Deus. Nós podemos saber que somos lavados no sangue do Senhor Jesus e nenhuma acusação pesa contra nós se estamos nele. E se você tem o peso, não carregue esse peso, coloque isso diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo. Ele vai te perdoar. João diz, filhinhos, eu vos ensino, eu vos recomendo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. E esse advogado é o advogado dos advogados, é o Senhor Jesus. Ele tem, como diriam os jovens de hoje, ele tem moral para pleitear a nossa causa diante do Pai. Amém? Que você tome uma atitude hoje, ore, coloque essa questão na presença de Deus, faça como Davi, tem misericórdia, Senhor, creia que o Senhor é presente, Ele conta os seus passos, suas lágrimas são preciosas, confie nele, invoque o nome do Senhor e adote uma postura de obediência feliz. Os votos que eu fiz, eu vou mantê-los, ó Deus, e eu render-te ações de graças. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que essa palavra, que esse estudo da palavra de Deus, no Salmo de número 56, tenha abençoado a sua vida, que ele sirva para edificar a sua vida e que o nome de nosso Salvador seja louvado, glorificado, acima de todo e qualquer nome. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso com a sua família, com os seus queridos, que você possa se lembrar dessa palavra e alegrar-se no seu coração, porque nós temos um advogado. Lembre-se daquela ilustração que eu contei, daquele homem que errou o alvo, falhou, mas depois se arrependeu, buscou a graça, a misericórdia do Senhor. E como estava o livro da vida a respeito daquela informação que deveria ali constar, estava absolutamente com as suas páginas em branco, porque todos os pecados que foram lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo têm a sua memória apagada, até mesmo diante de Deus, porque o Senhor falou, eu os lanço no mar do esquecimento e deles não me lembram mais. Bendito seja o nome de Jesus.
Que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Continue conosco, continue assistindo os vídeos, continue participando da maneira que você puder. Dê ali um likezinho se você gostou dessa palavra, se ela abençoou o seu coração. Acione também o sininho para ser notificado e se inscreva, não é? Para que você possa estar sempre acessando uma palavra edificante, não somente pela escola dominical, mas também através e principalmente dos cultos online que são transmitidos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Amado Deus e Pai, graças te damos pela vida de cada um que esteve conosco, ouvindo essa palavra. Agradecemos, Senhor, pelos lugares onde ela pode chegar, que às vezes nós nem imaginamos. Que pessoas sejam confortadas, que almas sejam lavadas, que muitos, Senhor, sejam edificados e restaurados, não pela minha palavra, mas pela Tua palavra que é viva e eficaz. Nós oramos assim e pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem também agradecemos. Amém.